Hoje o vídeo tá diferente, eu tô sentada, tô arrumada, porque hoje eu quero falar sobre um assunto específico e não mostrar o que eu fiz no meu dia como todos os outros vídeos que eu postei aqui. Eu queria apresentar pra vocês o meu livro favorito desse ano até agora. Estamos em junho, muita coisa ainda pode acontecer, mas é esse aqui, ele se chama A Coragem de Não Agradar, dos autores que eu vou deixar aí na descrição. Vou deixar também o link pra vocês adquirirem na Amazon, caso alguém tenha curiosidade de ler também. No primeiro momento, o título pode causar estranheza, parece um convite ao egoísmo, parece que ele vai te ensinar a ser arrogante, a ser metido, a não se importar com o que os outros pensam. E, por um lado, sim, não se importar com o que os outros pensam, mas é muito longe da ideia de ser egoísta e arrogante. Se você cresceu num ambiente cristão, assim como eu, pode ser que você tenha muito enraizado no seu coração o senso de culpa, de que você não deve ser egoísta, você não deve buscar os seus próprios interesses, você deve praticar o amor ao próximo, a caridade, a consideração pelo outro. Ler um título desses, comprar um livro desses e apresentar um vídeo sobre um livro desses já é muito fora da casinha pra mim, assim, fora do meu normal. E eu acho que o fato de eu estar aqui hoje é também uma consequência de eu ter lido esse livro. Deus colocou ele na minha caminhada. Não foi recomendação de ninguém. Eu simplesmente estava mexendo, assim, procurando algum presente pra comprar pra mim mesma no meu aniversário. E aí eu acabei comprando vários livros na Amazon. E foi simplesmente o algoritmo que me apresentou. A gente não costuma comprar livro. Ai. Eu quero trazer alguns trechos desse livro pra gente discutir. Na verdade, vai ser um monólogo, né? Então, o primeiro trecho que me marcou bastante tá lá na página 127. E eu vou ler pra vocês. Eu esqueci de falar uma coisa. Esse livro, ele é montado dentro de um diálogo. Então, tem um filósofo conversando com um jovem. E esse filósofo, ele tá embasado nos ensinamentos do psicanalista Albert Adler, que era oposto às ideias de Freud. Eu não sou contra Freud, eu gosto das leituras, eu gosto do que me apresentaram na faculdade, tenho críticas, mas o fato de eu estar aqui mostrando um psicanalista, né, as ideias de um psicanalista que não é Freud, não quer dizer que eu não gosto de Freud. Enfim. Então, nesse trecho, o filósofo tá conversando com um jovem, né? E esse jovem tá buscando uma certa orientação na vida dele, por isso esse diálogo tão grande. E ele diz assim: você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo, porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores, e por isso não conseguem se comportar de maneira autocentrada. Quando você escuta essa palavra autocentrada, você pensa: meu Deus, mas isso é egoísmo total? Não sei você, mas eu pensei isso na hora. Dá até um ruim de você ver que o filósofo está trazendo essa visão autocentrada como algo positivo. E aí o jovem responde: então eu deveria ser egoísta? E o filósofo diz: é preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas. Eu me identifiquei muito com esse trecho porque ele fala a respeito de um estigma com relação a pessoas que buscam ajuda psicológica. Você é egoísta. E eu senti muito isso no início da minha terapia, 3 anos atrás, lá em 2021. Eu achava que eu tava sendo egoísta de passar 60 minutos por semana falando só sobre mim pra uma pessoa que não me barrava, assim. Ela só me validava, e se eu chorava e pedia desculpas e tentava engolir o choro, eu falava: não, eu quero que você chore. Então, foi uma primeira experiência, assim, e foi muito difícil acreditar que eu não tava sendo egoísta, falando só sobre mim, trazendo questões sobre outras pessoas, muitas vezes tendo que falar mal, entre aspas, dessas pessoas com as quais eu tava convivendo. Parece que eu não estou perdoando as pessoas, parece que eu não tô vigiando o meu coração do orgulho. Todas essas coisas me vinham muito forte, e hoje eu já consigo separar as coisas, já consigo entender que o processo terapêutico envolve lembranças, memórias, envolve experiências, vivências, a forma como você reage e como que a gente vai tratar
cada uma das próximas reações a partir daquilo que já sabemos que a gente viveu. Eu achei muito poderoso esse trecho. Também me identifiquei porque ele falou que a maioria das pessoas que estão buscando ajuda psicológica estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias. E é algo que o livro traz, né? Essa noção de que você não deve viver a sua vida na perspectiva de outra pessoa. Você deve viver a sua vida, a sua própria vida, né? Não tem que se preocupar com as tarefas, que é o que Adler intitula, das outras pessoas. Eu vou continuar lendo, que acho que vai fazer mais sentido. Então, outro trecho muito, muito forte, muito legal, que eu gostei muito. O jovem pergunta pro filósofo, eles estão ali no meio da conversa, né? Então, mesmo na família, é preciso haver limite? E o filósofo diz, na verdade, nas famílias a distância é menor e por isso é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado. O jovem diz, isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor, mas por outro está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. E o filósofo responde, o ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro, essa tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. O jovem diz, isso é difícil, muito difícil. E o filósofo finaliza, claro que é. Mas pense da seguinte maneira, quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma a sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites, dizendo, daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Aqui ele traz a ideia que é muito recorrente nas demais páginas sobre separação de tarefas. De fato, quando eu paro para pensar, eu só tô aqui falando nesse vídeo sabendo que existem pessoas conhecidas minhas que estão me assistindo, pessoas com quem eu convivo diariamente, pessoas com quem eu convivo semanalmente, pessoas que eu já convivi e não convivo mais, pessoas que podem estar querendo o meu mal me assistindo. Tudo isso. E por que eu ainda tô aqui? É simplesmente porque eu entendi a ideia da separação de tarefas. Eu entendi a ideia de que existem coisas que são minhas e existem coisas que são das outras pessoas. O que o outro pensa sobre mim não me diz respeito, mas fala muito mais sobre quem ele é. E muitas vezes é uma projeção dele mesmo. Então, às vezes, se uma pessoa... eu odeio o jeito que ela arruma o cabelo dela. É porque você também pode ter uma insegurança com relação ao seu cabelo. Ou você se esforçou muito no passado pra não arrumar o cabelo como eu fiz agora. E por isso você fica com raiva pensando, essa pessoa não arruma o cabelo. Por que ela não arruma o cabelo? Porque você quer colocar a pessoa numa caixinha e, enfim, mandar nela e comandar as tarefas da vida dela. Mas a vida dela é a vida dela e a sua vida é a sua vida. E então, essas emoções de ficar irritado, de criticar, tem muito a ver com essa ideia da separação de tarefas e... Enfim, eu achei muito especial esse trecho também. Outro trecho tá na página 135. A tarefa de aceitar a emoção de, entre aspas, não aprovar o seu emprego é dos seus pais e não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar. É exatamente o que eu acabei de falar. O sentimento que uma pessoa tem com relação a algo que você fez ou com a forma como você vive a sua vida não tem nada a ver com você. E muitas vezes a gente passa a noite em claro, a gente fica nervoso pensando o que o meu chefe tá pensando de mim, o que a minha amiga tá pensando de mim. Será que interpretaram errado alguma coisa que eu fiz? E você fica matutando aquilo. Você tá 100% refém das outras pessoas. E isso é péssimo. Lá na página 141, o filósofo fala:
Quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada. Hoje, se eu vou intervir na vida de uma amiga minha, se eu vou intervir na tarefa que é de outra pessoa, é num tom de aconselhamento, não é num tom de ordem, não é num tom de exigência. Pelo menos eu tento fazer isso, né? Cada um tem a liberdade de viver a vida como quer. E por isso esse livro me impactou tanto. O penúltimo trecho que eu queria trazer também é do filósofo e tá na página 145. E ele diz assim: se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. Meu Deus, essa frase me levou assim pro céu. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? E aqui eu te convido a refletir junto comigo. Por que você... Agora pense em você mesmo, na sua vida. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Eu tô muito feliz que eu finalmente comecei o meu canal no YouTube. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou continuar. Eu não sei o que o futuro me aguarda e me reserva. Mas... nossa, eu tô feliz que eu tô realizando esse desejo que eu tinha e não tem nada de errado nesse desejo. E tá sendo muito divertido, muito legal. Obrigada aí, minha irmã, minhas amigas que estão me apoiando. E dane-se a opinião de qualquer outra pessoa. E assim, eu não estaria sentindo essa alegria se eu não tivesse percebido que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Que eu tenho livre-arbítrio. Claro que existem limites, né? Eu não posso cometer crimes. E também eu busco não cometer pecados. Mas... gente, eu não sei explicar. É muito bom ser livre. E a gente fica colocando barreiras na nossa liberdade. Fica levantando muros e... não, eu não vou fazer isso porque vai... o que os outros vão pensar? Não, eu não vou fazer isso porque, meu Deus, os meus pais... sei lá, me matam. Eu não vou fazer isso porque eu sei que a minha reputação no trabalho, seja lá o que for, sabe? Claro, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter pontos a considerar. É claro que eu não posso só vir aqui na frente da câmera e fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Existem limites, nós somos seres civilizados, mas acho que deu pra entender, né, um pouco da essência do que eu tô trazendo. E a última frase, impactante, na página 150. Minto, gente, na verdade tinha mais frases, eu tenho essa sensação, mas acabou o meu marca-página e aí morreu. Mas enfim, a frase que resume muito esse livro pra mim, e também o próprio filósofo estava resumindo muita coisa, tá na página 150, ele diz lá em cima: resumindo, liberdade é ser detestado por outras pessoas. Vocês entendem como isso faz todo sentido? Porque eu gosto de coisas X e eu não gosto de coisas Y. Então, quando eu vejo uma outra pessoa que gosta de coisas Y, a minha reação natural é detestar. Nossa, eu detesto esse tipo de comportamento. Eu detesto esse senso estético dessa pessoa. Eu detesto isso. Então, você tem uma aversão, assim. E ao mesmo tempo, a outra pessoa também vai ter de você. Mas o fato de eu não gostar do que ela gosta e ela não gostar do que eu gosto não deveria gerar um estranhamento no nível de a gente deixar de ser quem a gente é. Então, ter liberdade é ser detestado pelas outras pessoas. E uma frase que eu não lembro agora, peço licença e perdão pra minha psicóloga, caso tenha sido ela que falou, mas eu acho que não foi. Mas tem uma frase que me marcou bastante esse ano, que é: a maturidade é você estar confortável em deixar os outros desconfortáveis. É muito verdade. É você parar de se responsabilizar por aquilo que é do outro. É você saber separar as tarefas. Então, esse livro é maravilhoso. As reflexões que eu tive com esse livro foram incríveis. E, enfim. É isso. Acho que o vídeo deu o propósito que eu queria que tivesse.